Existe no Brasil um território que une cidades, estados e histórias em torno de uma mesma identidade, a cultura caipira brasileira. Essa região não se define por fronteiras oficiais, mas por um modo de vida. Tradicionalmente, o termo dado a essa região é paulistânia, já que ela corresponde a um território que está dentro do que antes era a capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Hoje, ela engloba os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, além de partes dos estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Paraná. Vem comigo para descobrir 5 fatos incríveis sobre essa região tão rica do nosso país. Fato número 1. Uma mistura de portugueses com indígenas. No século XVII, quando o Brasil colonial se fixava principalmente no litoral, um grupo de homens partiu do Planalto Paulista em direção ao interior do continente. Eles eram os bandeirantes, figuras um tanto controversas, mas incontestavelmente importantes no processo de expansão territorial brasileira. Eles foram responsáveis por desbravar os sertões e lançar as bases do que viria a ser a cultura caipira. Com essas expedições pelo interior das florestas, eles se depararam com diferentes povos indígenas, absorvendo saberes, costumes e construindo uma cultura mestiça, marcada pela oralidade e pela profunda conexão com o ambiente. Ao fundarem povoados e rotas comerciais, eles criaram núcleos de uma identidade rural que se espalharia por São Paulo e além, em regiões hoje pertencentes a Minas Gerais, Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. O próprio termo caipira traz consigo seu significado, a junção das palavras indígenas Ka, que quer dizer mato, e Pora, que quer dizer habitante, ou seja, o caipira é o habitante do mato. A linguagem, o modo de vida simples, a religiosidade e o ritmo da moda de viola. Tudo isso tem raízes nessa interação histórica. A figura do bandeirante, por mais complexa que seja, se tornou símbolo da formação de uma cultura regional única no interior do país. Fato número 2. Forte identidade cultural. Com o passar do tempo, a região cultural da Paulistânia desenvolveu uma forte identidade cultural na figura do caipira como seu representante. Uma manifestação viva que resiste à pressa moderna e floresce no ritmo das roças, das feiras e das conversas à sombra das varandas. Esse modo de vida é marcado pela simplicidade, presente tradicionalmente nas roupas de algodão, nos chapéus de palha e no jeito de falar. Na culinária, a tradição se perpetua em sabores caseiros: frango caipira no fogão a lenha, pamonha, linguiça artesanal, pão de queijo e café coado na hora. Esses são alimentos que vão além do paladar, carregam uma ligação direta com a cultura local. A música é outro pilar importante dessa identidade. A moda de viola, com suas melodias belíssimas, letras nostálgicas que falam de amores simples, de paisagens rurais e de causos engraçados. Esse é o som da região. Nomes como Tonico e Tinoco, Inesita Barroso e Tião Carreiro ajudaram a dar voz ao interior do Brasil. Fato número 3. Um personagem importante na literatura e na arte. O caipira se tornou um personagem importante no imaginário popular. A cultura da Paulistânia encontrou na arte e na literatura um terreno fértil para florescer. Artistas transformaram o cotidiano do interior em expressões de beleza e crítica, fortalecendo a identidade da região. Na literatura, nomes como Monteiro Lobato, nascido em Taubaté, ajudaram a dar voz ao homem do campo com personagens simples e cheios de sabedoria. Em sua obra Urupês, de 1918, criou o personagem Jeca Tatu, um caipira inicialmente visto como preguiçoso e atrasado, mas que, com o tempo, passou a representar a força da cultura popular. Lobato não apenas retratou o caipira, ele defendeu sua valorização. Em suas obras infantis, como O Sítio do Pica-Pau Amarelo, o universo rural é palco de aventuras, saberes e encantamentos. A tia Anastácia, o Visconde de Sabugosa e a Emília são personagens que carregam traços da oralidade, da culinária e da sabedoria popular caipira. Se você está gostando desse conteúdo, curta o vídeo e se inscreva no canal para receber os próximos episódios do Geo Panorama.
Nas artes visuais, um dos grandes nomes é José Ferraz de Almeida Júnior, nascido em Itu. Considerado um dos mais importantes pintores do realismo regionalista brasileiro, ele retratou com dignidade e sensibilidade o cotidiano do homem do campo. Obras como Caipira Picando Fumo, O Violeiro, Amolação Interrompida e Saudade capturam gestos, ambientes rurais e expressões da vida interiorana. Ele não caricaturava o caipira, mas o pintava com respeito, como protagonista da sua história. Almeida Júnior trouxe para as telas a luz do interior, os objetos cotidianos e os personagens anônimos que formam a base da rotina caipira. Também não podemos esquecer de um dos personagens que mais contribui para a popularização dessa cultura entre os mais jovens, o Chico Bento. Criado por Maurício de Souza em 1960, ele é talvez o personagem mais querido da cultura caipira contemporânea. Inspirado em moradores reais do interior paulista, Chico representa a vida simples, o afeto familiar, o respeito pela natureza e a sabedoria popular. Fato número 4. Um personagem importante no audiovisual. No cinema, o maior nome quando se fala no assunto é Amácio Mazzaropi, que reinventou o caipira nas telas com humor e afeto. Com mais de 30 filmes entre 1952 e 1980, ele criou um personagem que mistura inocência e esperteza, o Jeca, inspirado diretamente na obra de Monteiro Lobato. Filmes como Jeca Tatu, A Tristeza do Jeca e O Grande Xerife retratam o caipira como alguém que enfrenta injustiças e preconceitos com sabedoria e bom humor. Mazzaropi popularizou a cultura caipira, levando milhões aos cinemas e criando uma estética própria, com sotaques, trilhas sonoras e cenários rurais. Ele também foi produtor e empresário, fundando a Pan Filmes e construindo estúdios em Taubaté, onde gravava suas obras. Seu legado é tão forte que hoje existe o Museu Mazzaropi, dedicado à preservação da memória do cinema caipira. Na televisão, Rolando Boldrin, nascido em São Joaquim da Barra, no estado de São Paulo, foi um guardião da cultura caipira. Com mais de 60 anos de carreira, o cantor, compositor, ator e apresentador se destacou por sua atuação no programa Senhor Brasil, exibido pela TV Cultura. Nesse programa, Boldrin cantava, contava causos e apresentava artistas da música de raiz, como a moda de viola. O programa era um espaço onde o Brasil interiorano podia se reconhecer e se orgulhar da sua herança cultural. Fato número 5. Uma cultura viva. A Paulistânia não é apenas uma ideia geográfica ou histórica, ela se tornou uma força cultural que persiste até os dias de hoje. Apesar do avanço da urbanização, das mídias de massa e do estereótipo imposto ao interior, o modo de vida caipira persiste. E talvez nenhuma celebração represente tão bem essa persistência quanto as festas juninas. Introduzidas no Brasil, a princípio com caráter religioso, elas passaram a ser muito mais uma celebração do modo de vida e da cultura interiorana do país. Mesmo nas grandes cidades como São Paulo, Belo Horizonte ou Campinas, essas festas se transformaram em espaços de reconexão com as raízes caipiras. Roupas e pratos típicos, como pamonha, canjica e bolo de milho, criam uma atmosfera que reafirma a identidade rural, mesmo nos grandes centros. A cultura caipira da Paulistânia vive no sotaque único que conta causos, no chapéu de palha que protege do sol e no cheiro do café pela manhã. Vive também nas festas que ocupam avenidas nas grandes cidades, nas músicas que voltam às rádios e nas crianças que dançam com orgulho e alegria. Em cada canto onde o caipira é celebrado, há um pedaço da história do Brasil sendo preservado. Uma história de profunda conexão com a vida simples e a natureza. E falando em natureza, você sabia que todos os anos um verdadeiro milagre natural acontece na África? Clica nesse vídeo na tela para conhecer o Delta do Okavango, um fenômeno impressionante da natureza.